Olá, seres de luz, sou Lisli Hagmaier. Sejam bem-vindos ao programa Uma Porta para o Seu Bem-Estar. Vamos receber agora Daniel Lima, naturoterapeuta, que vai contar um pouquinho para nós a sua história. Seja bem-vindo, Daniel. Olá, Lisli. Seja muito bem-vindo. Agradeço muito o convite. Sinta-se à vontade, por favor. É muito bom ter você aqui comigo, Daniel. Gostaria de saber um pouquinho sobre a naturoterapia. Você queria tomar um copo d'água? Aceita um copo d'água? Eu aceito, Lisli. Obrigado pelo convite e vamos bater um papo aqui sobre o que é a naturoterapia. Bom, Daniel, gostaria que você comentasse conosco sobre a sua história, sua trajetória dentro da naturoterapia. Como é que foi que você conseguiu se encontrar nessa técnica maravilhosa? Beleza, Lisli. Então, a naturoterapia é uma prática muito antiga, na verdade, né? Os nossos avós já utilizavam as práticas que eu utilizo hoje na clínica. Só que dessa forma mais empírica, né? Uma coisa assim mais de chazinho, ou de um escaldapé, ou de uma massagem. Então, com o passar do tempo, as pessoas foram vendo que essas terapias necessitavam ser sistematizadas, ter um enfoque um pouco mais concreto, né? E a minha história para chegar na naturoterapia é um pouco diferente, vamos dizer assim. Eu fui atleta de luta, lutei MMA, lutei vale tudo, lutei boxe, lutei greco-romana, lutei quase tudo que dá para lutar. E, além disso, eu fui bombeiro militar também. Então, essas atividades trazem muitas lesões, né? O pessoal trabalha muito com o físico, então isso tem a parte ótima, né? Mas tem também algumas questões relacionadas às lesões. Um certo dia eu precisei de algo que me ajudasse além de anti-inflamatório e corticoide. E daí eu fui encontrar uma pessoa que me ajudou através da naturoterapia com quiropraxia e acupuntura, né? Então, chegou um momento em que eu estava precisando tomar remédio para poder treinar. Eu tenho 6 hérnias na coluna, entendo bastante de dor, porque eu senti bastante essa dor também. E num certo momento da minha vida eu quis mudar um pouquinho, quis parar um pouco com os treinos e parar com a luta, porque já não conseguia mais mesmo, já estava além do meu limite físico, né? Então comecei a procurar alguma coisa que pudesse fazer e responder uma pergunta que eu me fiz há muito tempo atrás. Até esses dias eu fiz um post sobre isso. Responder uma pergunta: o que eu quero estar fazendo com 80 anos? E ajudando as pessoas, né? Muito bem, Daniel. Viver de acordo com a sua essência, viver com aquilo que você está alinhado, tenha certeza, terá um futuro bem leve, bem promissor. Obrigado, obrigado. Eu já estou, na verdade, há 11 anos nesse caminho, né? A última luta, a última competição foi em 2006. Já faz um tempinho. E o pessoal da luta, às vezes, que me conhece, a gente se encontra, o que você está fazendo totalmente diferente, né? Ou então o pessoal que foi bombeiro comigo, que inclusive ontem fazem 25 anos que eu havia entrado no bombeiro. Eles estão, inclusive, fazendo um encontro agora dos 25 anos depois, né? A turma toda. E é bastante gratificante também perceber que, desde aquela época, eu já estava nesse caminho de ajudar o próximo, né? É uma coisa assim que o bombeiro também fez com que eu encontrasse em mim, né, essa necessidade, essa vontade de constantemente ajudar o próximo. Isso é uma coisa bastante gratificante também. Então, a Naturo traz isso de uma forma bastante bem estabelecida na minha vida hoje. A naturoterapia, só explicando um pouquinho do que é realmente, né? É um curso superior que aqui em Curitiba acontece na Faculdade Espírita. Existem a naturologia aplicada na Unisul, em Florianópolis, na Embi Morumbi, em São Paulo. Se eu não me engano, tem mais um curso, um tecnólogo também em Joinville, na Univale, se eu não me engano, que trata da naturoterapia. O que é realmente isso, né? São cursos que dão um enfoque das terapias naturais, fitoterapia, massagem, quiropraxia, no meu caso também a acupuntura. Depois eu fiz uma pós-graduação em acupuntura. E, além dessas práticas, desses saberes mais tradicionais, também é visto a questão fisiológica. Então, a pessoa estuda biologia, bioquímica, anatomia, para conseguir fazer essa interface entre essa questão física e as terapias mais energéticas, como é o caso da acupuntura,
mas sem ter sabendo o que fazer, né? Para não realmente não trazer dano, que é a primeira coisa que a gente precisa fazer para o paciente, né? Não danificar, né? Não trazer dano. Então, o curso é bastante embasado nessas duas vertentes: fisiologia ocidental, bioquímica e a parte daí da medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa, ela tem um enfoque, vamos dizer assim, teve bastante vertentes diferentes, mas o taoísmo é uma que realmente embasou bastante da medicina tradicional chinesa. E na medicina tradicional chinesa e no taoísmo, a observação da natureza era como eles buscavam entender o próprio corpo também. Então a água se comporta de uma forma na natureza. Será que ela se comporta da mesma forma no nosso corpo? Então a água tende a descer na natureza, no nosso corpo também. O fogo na natureza tende a subir. No nosso corpo a gente não tem fogo, mas a gente tem um calor ou um excesso de pensamento, então ele também tende a se concentrar no alto. Então essa busca de verificar a natureza, identificar esses padrões dos elementos no nosso corpo é bastante taoísta e traz, né, o embasamento da medicina tradicional chinesa. Na verdade, a gente até busca mudar um pouquinho. Antigamente chamava-se muito 5 elementos, né? Hoje a gente trabalha mais com 5 movimentos, que é os movimentos desses elementos e a comparação com esses movimentos dentro do nosso corpo. Você poderia falar para nós esses elementos, porque muitas pessoas devem não conhecer, saber sobre eles? Sim, sim. Então, o primeiro, como a gente já falou, é a água. Tem uma relação, né, com a nossa fisiologia através do rim e da bexiga. Outro elemento que no taoísmo, na medicina tradicional chinesa, é visto com essa ideia de movimento rápido e de que balança bastante e traz bastante coisa, é o vento, né? Então, agora a gente está nessa época, né? A época de primavera é a época do vento. Então, traz muito pólen, traz muita alergia. Então, na medicina chinesa é visto essa época propensa a isso por conta do vento, né? Desse movimento do ar mesmo, né? Outro elemento, como eu falei, que tem uma relação muito forte com a mente, é o fogo, né? Esse calor, esse excesso de pensamento, essa euforia, né? Essa alegria exacerbada. A alegria é uma coisa muito boa, ela sendo exacerbada, passando para a euforia, já não é uma coisa muito interessante. Então, o terceiro elemento seria o fogo, né? Outro elemento movimento bastante interessante é a umidade. A umidade, na medicina tradicional chinesa, tem relação com o nosso baço e com o nosso estômago. Excesso de umidade para esses órgãos não é bom. Então, comidas que trazem muita umidade, muita mucosidade, muita agregação, como é o caso das farinhas brancas, excesso de açúcar, isso traz muita umidade e dificulta um pouquinho a digestão. Outro movimento é a secura, que daí tem uma relação com o intestino grosso e pulmão, logicamente, até um senso comum mesmo, né? A gente precisa que o pulmão esteja umedecido para que a gente tenha uma boa respiração, uma boa troca de gases, né? Mesma coisa o intestino grosso. Então a secura danifica esses órgãos. E essa correlação dos 5 movimentos, dos 5 elementos, eles têm uma condução de energia. Então, cada órgão, cada víscera dessa vai transformar os elementos, vai transformar os nutrientes e vai dando energia para essa sequência, que é água, madeira, fogo, umidade, a terra, né? E o intestino grosso e pulmão, que tem uma relação com a secura, e o movimento principal dele é o metal. Então, os 5 movimentos ou 5 elementos são esses: a água, a madeira, o fogo, a terra e o metal. Deixa que eu te sirvo, Liz. Vamos celebrar, dizer sim à vida.